eu vou ver com vocês o que o próprio governador falou. Vou passar aqui rapidinho, vou botar até um modo mais rápido para a gente ver o que ele falou, não ficar 8 minutos assistindo, mas é muito importante porque o que ele falou explica a situação de que exatamente existe essa falta de negociação do governo aqui dos Estados Unidos com os governos locais. E então é por isso que as manifestações vão se vão se espalhar para os Estados Unidos, porque há um consenso entre estados mais progressistas de que o Donald Trump está motivando esses protestos e eles não querem que tire-se a paz das cidades, a paz das pessoas, e o ICE está fazendo isso, tirando a paz dessas pessoas de forma truculenta, né? E então isso aí faz com que, com certeza mesmo, uma situação bem mais agitada, bem mais piorada vai acontecer, e nenhum outro governador vai conseguir resolver, porque o Donald Trump ele embestou de que não tem jeito e que ele vai usar a Guarda Nacional, não importa, ele vai usar militares, ele não tem essa, vou falar com as pessoas, não vou falar com ninguém, dane-se, ele não quer nem saber. The last few days. This past weekend, federal agents conducted large-scale workplace raids in and around Los Angeles. Those raids continue as I speak. California is no stranger to immigration enforcement, but instead of focusing on undocumented immigrants with serious criminal records and people with final deportation orders, the strategy both parties have long supported. This administration is pushing mass deportations, indiscriminately targeting hardworking immigrant families, regardless... O governo está fazendo mass deportation, né? Ele está fazendo 3 mil pessoas por dia presas, né? Eu vou botar um pouquinho menos, porque eu acho que está muito rápido. Com relação a isso, então o governador está falando, isso não é só na Califórnia, isso está acontecendo em todo lugar. Aqui na Califórnia nós temos uma concentração de imigrantes latinos muito grande, então, né, em Nova York também, então agora vai começar o show, né? Regardless of their roots or risk. What's happening right now is very different than anything we've seen before. On Saturday morning, when federal agents jumped out of an unmarked van near a Home Depot parking lot, they began grabbing people. A deliberate targeting of a heavily Latino suburb. Avisando ele o governador, que chamou, né, o governador Newsom, que é da Califórnia, onde o Trump e eles estão brigados. O Trump está pedindo a prisão dele, tá? A similar scene played out when a clothing company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested. A 4-year-old girl taken. Families separated. Chega, né? Uma mulher de 9 meses presa, ganhando um filho e foi levada, porque quer que o filho nem nasça nos Estados Unidos. Crianças presas, ele tá vendo tudo isso, né? Isso é horrível. Friends quite literally disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly. É totalmente criminosa essa atitude que o governo, né, não dá liberdade de expressão só para a agenda do Trump, não para os outros. Protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. Concordo. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets. Federal agents detaining people and undermining their due process rights. Porque normalmente que eles usam a polícia, eles não fazem esse tipo de atitude, a gente conhece no Brasil que eles fazem muito, né? Nossa polícia militar é diferente no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles tentam fazer mais por contenção. Quando eles fazem uma ação mais truculenta assim, é porque a coisa está muito séria, fora do controle, mas eles não têm esse costume, porque americanos veem isso muito em protestos mundo afora, em lugares onde tem ditaduras, onde eles mesmos fomentam, né, a briga dos civis contra a polícia militar ou a polícia local ou militares. Então, não é muito comum que isso aconteça, mas realmente está saindo fora do controle porque o Trump fez isso. Ele fez isso, as pessoas estão revoltadas, ele está destruindo famílias, está destruindo pessoas daqui. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members. Exatamente, ele não consultou a ninguém, Donald Trump não consultou ninguém e já meteu lá 2.000 da Guarda Nacional, sem nenhum tratamento de conversa. É mais ou menos o que acontecia quando tinha o regime do Bolsonaro, né?
no Brasil, para fazer uma relação de quando ele tinha estados onde eram da esquerda, que ele não tinha comunicação, e com os da direita, como ele se comunicava. Então, acho que é mais ou menos aí, porque ele é de uma outra vertente política mais crítica ao Donald Trump, e talvez isso aí faça com que ele não queira negociar, né? E eu acho que o Donald Trump prefere apertar o botão e dane-se o mundo, né? Chamar o exército do que negociar, para ele mostrar o quanto é mais fácil ele esmagar pessoas como formigas, né? Essa é a mentalidade que ele pensa que ele é o rei dos Estados Unidos, que pode fazer o que quiser, não precisa negociar e tá tudo bem. To deploy on our streets illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. As the news spread throughout LA, anxiety for family and friends ramped up. Como ele falou, ele fez de propósito o Donald Trump, porque ele sabia que era isso que ia acontecer. E como eu falei, o Donald Trump quer uma guerra civil desde o dia 6 de janeiro. Ele não está feliz que ninguém está se revoltando contra ele, para ele botar mais um regime autoritário, mais autoritário ainda. Você acha que ele quer paz? Ele não quer paz. Protests started again. By night, several dozen lawbreakers became violent and destructive. They vandalized property. They tried to assault police officers. Many of you have seen the video clips of cars burning on cable news. If you incite violence, I want to be clear about this. If you incite violence or destroy our communities, you're going to be held to account. That kind of criminal behavior will not be tolerated. Full stop. Already more than 220 people have been arrested, and we're reviewing tapes to build additional cases, and people will be prosecuted to the fullest extent of the law. Again, thanks to our law enforcement officers and the majority of Angelenos who protested peacefully, the situation was winding down and was concentrated in just a few square blocks downtown. But that's not what Donald Trump wanted. He again chose escalation. He chose more force. He chose theatrics over public. Exatamente, o Donald Trump queria mesmo uma escalação. Ele queria que a situação escalasse dessa maneira. Safety. He federalized another 2,000 Guard members. He deployed more than 700 active U.S. Marines. These are the men and women trained for foreign combat, not domestic law enforcement. We honor their service. We honor their bravery. But we do ele está emparelhando o exército, né? Óbvio. Not want our streets militarized by our own armed forces, not in LA, not in California, not anywhere. We're seeing unmarked cars in school parking lots, kids afraid of attending their own graduation. Trump. Exatamente. Lembrem que do brasileiro, né, que foi pego pelo ICE em Massachusetts, e ele ia se formar também, né? Então as crianças estão com medo de ir à escola, principalmente os jovens, né, para a sua formatura e serem pegos, porque eles ficam com medo de carros que não têm identificação, né, de policiais do ICE, né, em conjunto com policiais locais, muitas vezes fazendo uma bypass, como diz, passando pela lei. Por exemplo, a polícia pode te parar e perguntar seus documentos e passar para o ICE também, ou ao contrário, o ICE vem de surpresa e pega essas pessoas, né, de maneira a humilhar essas pessoas na frente das outras, na luz do dia, na cara de todo mundo, de uma forma truculenta. Ele provocou isso. Donald Trump provocou essa situação nos Estados Unidos e ele provocou a guerra civil. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or... Sem mandato, tá? Presas as pessoas e pegas, tá? Sem nenhum mandato, e muitas vezes eles pegam varia de pessoas que estão regulamentadas e tudo, tá? E até pessoas turistas que não tem nada a ver. Skin color. Then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there. Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. And by the way, Trump, he's not opposed to lawlessness and violence as long as it serves him. What more evidence do we need than January 6th? I ask everyone, take time, reflect
on this perilous moment. A president who wants to be bound by no law or constitution, perpetuating a unified assault on American traditions. This is a president who in just over 140 days has fired government watchdogs that could hold him accountable for corruption and fraud. He's declared a war on culture, on history, on science, on knowledge itself. Databases, quite literally, are vanishing. He's delegitimizing news organizations, and he's assaulting the First Amendment. And the threat of defunding them, at threat, he's dictating what universities themselves can teach. He's targeting law firms and the judicial branch that are the foundations of an orderly and civil society. He's calling for a sitting governor to be arrested for no other reason than to, in his own words, for getting elected. And we all know this Saturday, he's ordering our American heroes, the United States military, and forcing them to put on a vulgar display to celebrate his birthday, just as other failed dictators have done in the past. Yeah. Look, this isn't just about protests. Ele vai usar o exército para fazer festinha, claro, né, da Selma. Here in Los Angeles. When Donald Trump sought blanket authority to commandeer the National Guard, he made that order apply to every state in this nation. This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Com certeza, já tem todos os estados agora já estão se movimentando. Nova York, agora tem a Illinois de Chicago também, parece que no Texas também tem, tá se espalhando sim, tá se espalhando, pessoas estão inconformadas e não são só imigrantes ilegais, né, que estão se inconformando, pessoas parentes delas também estão americanos nativos. Eu não confio muito em políticos, não confio nada em políticos liberais, né, mas o que ele está fazendo é bastante importante pontuar de que, de alguma forma, né, essas pessoas precisam de um aparato legal, né, e não de um ataque policial ou militar, né. Então, o que está acontecendo é justamente tudo que, como eu falei, que o Donald Trump queria, um confronto. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. He's taking a wrecking ball. Será que a América é democrática ou foi algum dia? Tenho minhas dúvidas. Wrecking ball to our founding fathers' historic project. 3 co-equal branches of independent government. There are no longer any checks and balances. Congress is nowhere to be found. Speaker Johnson has completely abdicated that responsibility. Isso porque teus colegas, os democratas também, eles estão, tanto os democratas como conservadores republicanos, estão todos no mesmo alinhamento. Eles não estão fazendo nada. Claro que os democratas estão em menor número, mas eles não estão fazendo muita coisa, né? Ou seja, é democracia? Acho que não. Responsibility. The rule of law has increasingly been given way to the rule of Don. The founding fathers, they didn't live and die to see this kind of moment. It's time for all of us to stand up. Justice Brandeis, he said it best. In a democracy, the most important office, with all due respect, Mr. President, is not the presidency, and it's certainly not governor. The most important office is office of citizen. At this moment. Não, para o Donald Trump, ele acha que ele é o rei. Ele não é nem presidente, ele é o rei ditador do mundo. This moment, we all need to stand up and be held to account, a higher level of accountability. If you exercise your First Amendment rights, please, please do it peacefully. I know many of you are feeling deep anxiety, stress, and fear, but I want you to know that you are the antidote to that fear and that anxiety. What Donald Trump wants most is your fealty, your silence to be complicit in this moment. Do not give in to him. Eu concordo. Não tem que dar nenhuma canja para esse cara, não tem que dar nenhum momento de paz para o Donald Trump. A gente tem que se manifestar e todo mundo tem que se manifestar, principalmente quem não corre risco, assim, de ser debordado, mas pode ser preso. Isso é induvidável, mas não vai ter polícia suficiente para prender se todo mundo for na rua, vai ser muito difícil. E esse movimento começou na Califórnia e vai, com certeza, aumentar cada dia mais. Quanto mais a truculência do Trump aumentar, mais vai ser, mais ainda as pessoas não têm medo de exército, não têm medo de nada e de serem presas. E aqui a gente viu a resiliência desse povo latino que está aqui, desse povo imigrante. É isso, pessoal. Eu tenho as minhas objeções aos políticos, né, daqui, porque não confio em nenhum, porque todos eles são a mesma coisa. Mas, graças a Deus, o governador teve um pouquinho de entendimento, né, no meio dessa cortina de fumaça do Donald Trump, que ele gosta de fazer, né, e desse estrelismo nele. Eu espero que ele seja deposto, mas vai ser difícil. A gente só tem que lutar até o dia que ele sair, né? Então, e ainda assim, a gente não tem uma democracia nos Estados Unidos. É isso, pessoal. Lutemos. Bye, bye.